Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na liturgia de hoje, nós vamos escutar o texto na primeira leitura do livro de Neemias. É um belíssimo texto que é a mais antiga descrição de uma liturgia da palavra. Que nós vemos todos os elementos de uma liturgia da palavra. E a primeira coisa, a descrição da presença de um ambão, do leitor, do presidente, da aclamação do povo, da homilia. Então, um texto que é belo. Então, foram reconstruídos os muros da cidade. E esse Neemias, quem é? Neemias, é interessante saber quem é o autor, né? Então, esse Neemias é um leigo, um alto funcionário da Pérsia, que pede para ir para reconstruir o muro. E assim com Esdras, eles fazem a primeira, Esdras, o sacerdote, a primeira celebração, que é numa praça. E então todo o povo se reúne. Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até o meio-dia. Uma longa celebração da palavra. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira. É esse aqui, o ambão, erguido para este fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse a Deus, o grande Deus, o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Veja que essa dimensão do corpo que se ajoelha, que levanta as mãos, é uma dimensão importante na celebração litúrgica. Então agora fala um liturgista, um conselho de liturgista. Aquilo que é o elemento fundamental para nós participarmos da celebração litúrgica não é tanto o Espírito vai ser tocado, mas se nós cuidarmos do nosso corpo nos diversos aspectos, o modo como nós nos vestimos, não se vai para a missa, meus caros, de bermuda, de mini saia, de decote seminu ou semi-vestido, não se vai. Para a missa se coloca a veste para o encontro com Deus. Isso não é banal, isso é importante, porque o modo como nós damos um sinal para o nosso corpo já nos ajuda a nos colocarmos em uma postura de oração. A missa não é praia, a missa não é clube, a igreja não é. Então também o respeito para com o outro. Então o saber vestir-se adequadamente dá um sinal para o corpo de que estou entrando em uma outra dimensão. Nós não vamos, por exemplo, para nos encontrarmos com a autoridade de bermuda, porque com Deus ele está sempre mais se transformando no nosso colega de classe, naquele que nós perdemos o respeito para com ele. Revejamos essas nossas posturas. Depois, inclinaram-se e prostraram-se diante de Deus. Veja quantos gestos, mãos que se levantam, pessoas que se levantam, que se prostram, que se inclinam. Então, tudo isso deve ser cuidado na celebração. Não fazendo o que não se pede, não exagerando, mas cuidando de fazer bem aquilo que a igreja prevê. Os levitas explicaram a lei ao povo. Então essa homilia, essa explicação, parece que o povo não compreendia mais o texto das escrituras. Então essa é a necessidade. Então os levitas vão dizer, este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis. E Neemias disse, ide para vossas casas e comei carnes gordas. Tomai bebidas doces e reparti com aqueles que não têm. Então, o repartir, que ninguém passe fome neste dia, é um dia de festa. Então, o celebrar a liturgia me envolve também numa relação de amor para com o próximo, o cuidado para com o irmão, o cuidado para com o próximo. E todo o povo se retirou para comer e beber, distribuíram também aos outros e expandiram-se em grande alegria, pois haviam entendido as palavras que lhes tinham sido explicadas. Esse texto também é importante porque é o fundamento da Léxio Divina, aquela que Orígenes foi o primeiro padre a criar e insistir sobre isso nos mosteiros. Depois o Concílio Vaticano II apresenta para toda a vida da igreja e todos os papas têm insistido. Façam a experiência de Léxio Divina, de ler a palavra de Deus, de degustar a palavra de Deus, de rezar com a palavra de Deus. A oração, ela é fundamentalmente usar-se da palavra de Deus, não como estudo, mas como um elemento orante.
nós rezamos com a palavra que o próprio Deus nos ofereceu. No Evangelho de hoje, Jesus escolhe os 72 discípulos. Isso é um texto próprio de Lucas. Somente em Lucas nós temos esse gesto. Jesus envia para 2 a 2 para prepararem os lugares que ele próprio vai estar. Nos outros evangelhos tem só a escolha dos 12. Os padres da igreja, os primeiros autores depois dos apóstolos, eles vão falar que a escolha desses 72 é uma alusão ao número de povos que tinha na antiguidade, mostrando que o evangelho não é somente para Israel, simbolizado nos 12 apóstolos, as 12 tribos, os 12 patriarcas, mas que é enviado para todo o mundo, para todos os povos da terra. Então, Jesus faz uma série de belas recomendações. A messe é grande, os operários são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores. Então, primeiro que o Senhor é o dono da messe. Nós nos dedicamos a essa messe, nós trabalhamos por ela, nós gastamos as nossas energias, mas o Senhor é o dono da messe. Ora, esta constatação faz também pensar que poucas vezes Jesus coloca o tema da oração. Então, que nós devemos rezar pedindo ao Senhor vocações. O Senhor já nos dá a dica, rezemos. A ausência de vocação é também um sinal de falta de oração, além de falta de filhos para que entrem nos seminários e nos conventos. Senão, se as famílias não têm filhos, não vamos ter onde tirar vocações. Eu sempre me chamou a atenção um dado que na Europa, onde tem uma diminuição de vocação, uns estudos mostram que na Itália, por exemplo, o percentual de jovens que entram nos seminários é o mesmo de 100 anos atrás, mas é que não tem mais nascimentos. Então, com a diminuição dos nascimentos, a diminuição naturalmente das vocações também. Jesus vai colocar algumas coisas que são curiosas. Por exemplo, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Então, pessoas de paz, ainda agredidas pelos lobos, deve continuar sendo um cordeiro. Ou seja, o lobo não pode mudar o cordeiro, mas que o cordeiro deve permanecer como cordeiro enviado pelo Senhor. Ora, ainda vai dizer assim, algumas coisas estranhas para nós, né? Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Tenho lhe falado muitas vezes dessas expressões de Jesus que são exageradas, mas que faz parte da pregação do seu tempo. Ou seja, a urgência de evangelizar deve fazer que não se perca tempo. E ao chegar em um local vai dizer, saudar, a paz esteja nesta casa. De novo, outra expressão, não passeis de casa em casa. Por causa dessa urgência, é preciso anunciar. Enquanto se faz isso, curai os doentes que houver na casa, e dizei, o reino de Deus está próximo. No entanto, se vocês não forem acolhidos, então tem aquele gesto hebraico que eu já lhes dizia, de sacudir a poeira dos pés, mas vai dizer assim, no entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Ou seja, que ainda não sendo acolhido, que o anúncio fundamental, que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus é uma realidade que é já e ainda não, que já em parte é realizada, mas que ainda estamos em caminho para a sua concretização. Então, o já e o ainda não. Então, que esse anúncio é dado, mesmo onde os apóstolos são rejeitados. E o texto termina dizendo assim, que no dia do juízo, Sodoma vai ter uma sorte menos dura do que aqueles que não acolheram o Evangelho. Não acolher o Evangelho é não acolher Jesus. Então, Sodoma e Gomorra, e nesse sentido eles pecaram menos, porque rejeitar Jesus, rejeitar a sua salvação é muito grave. Na verdade, o pecado contra o Espírito Santo é fundamentalmente assim, né? Não é a pessoa que nessa vida não acreditou e quase então não teria sentido se converter se já fosse pecado contra o Espírito Santo, mas aquela pessoa que rejeitou sempre a salvação e que no momento final, no juízo particular do encontro com Deus, vai diante de Deus rejeitar essa salvação que é oferecida. Então, abramos o nosso coração na consciência que todos nós somos enviados para evangelizar. Não é tarefa só de alguns, mas é tarefa de toda a igreja. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
paz. Paz.